Bem-vindo ao canal Fragmentos Vivos, onde exploramos os mistérios mais profundos da humanidade. Hoje, vamos viajar 6.000 anos no passado, para uma época onde tudo estava começando. Se você gosta de descobrir os segredos ancestrais da nossa civilização, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum episódio desta jornada fascinante pelo tempo. Há 6.000 anos, no ano 4000 a.C., o mundo era irreconhecível. As primeiras cidades começavam a surgir na Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates. Pequenas comunidades de agricultores se transformavam em algo maior, algo que mudaria para sempre o destino da humanidade. O ar estava carregado de possibilidades. As pessoas viviam em harmonia com os ciclos da natureza. O sol ditava o ritmo do trabalho, a lua guiava as plantações, e as estrelas eram mapas para viajantes e profetas. Não havia pressa, apenas a cadência eterna das estações. Cada amanhecer trazia a promessa de alimento, cada anoitecer o descanso merecido. Mas algo estava mudando. Os anciões falavam de sonhos estranhos, visões de seres luminosos que desciam das estrelas. As crianças nasciam com uma curiosidade diferente, questionando tudo, desejando mais do que apenas sobreviver. Era como se uma semente cósmica tivesse sido plantada na consciência humana, esperando para germinar. Eles eram chamados de filhos das estrelas pelos sacerdotes dos templos. Indivíduos que pareciam carregar em si um conhecimento que não vinha apenas da experiência terrena. Seus olhos brilhavam com uma luz diferente, como se guardassem memórias de lugares distantes, de mundos além da compreensão comum. Esses seres especiais surgiam em diferentes aldeias, separados por grandes distâncias, mas unidos por uma missão invisível. Eles ensinavam técnicas avançadas de irrigação, matemática primitiva, astronomia e medicina natural. Como podiam saber tanto? De onde vinha esse conhecimento que parecia anterior ao próprio tempo? As lendas diziam que seus espíritos tinham atravessado o véu entre mundos, trazendo sabedoria das estrelas. Não eram deuses, mas também não eram humanos comuns. Eram pontes vivas entre o céu e a terra, catalisadores de uma evolução que estava apenas começando. Seu despertar marcava o início de algo grandioso. A vida há 6.000 anos era dura, mas também surpreendentemente rica. As famílias viviam em casas de tijolos de barro, com telhados de palha que protegiam do sol escaldante. O cheiro de pão assando em fornos de argila misturava-se com o aroma de ervas medicinais que cresciam nos pequenos jardins ao redor das habitações. As mulheres teciam roupas de linho enquanto cantavam canções ancestrais, suas vozes ecoando pelas ruas estreitas. Os homens trabalhavam nos campos desde o amanhecer, cultivando cevada, trigo e tâmaras. As crianças brincavam nas margens dos canais de irrigação, suas risadas preenchendo o ar com alegria inocente. À noite, as famílias se reuniam ao redor do fogo. Os mais velhos contavam histórias dos tempos antigos, quando os primeiros humanos aprenderam a dominar o fogo e plantar sementes. Essas narrativas não eram apenas entretenimento, eram a biblioteca viva de um povo, a transmissão de conhecimento de geração em geração. Algo revolucionário estava acontecendo nos templos da Suméria. Sacerdotes e escribas começavam a fazer marcas em tablets de argila úmida, usando estiletes de junco. Não eram apenas desenhos, eram símbolos que representavam ideias, palavras, pensamentos. A escrita cuneiforme estava nascendo, e com ela, a imortalidade do conhecimento. Antes, todo conhecimento dependia da memória humana. Um ancião que morria levava consigo bibliotecas inteiras de sabedoria. Mas agora, pela primeira vez na história, as ideias podiam sobreviver aos seus criadores. Receitas, leis, poemas, registros comerciais, tudo podia ser preservado no barro que, uma vez seco, durava eternidades. Os filhos das estrelas viam nessa invenção algo profundo. A escrita não era apenas prática, era mágica. Era a capacidade de falar através do tempo, de enviar mensagens para gerações ainda não nascidas. Era como capturar fragmentos da eternidade em pedaços de argila. O futuro da humanidade estava sendo escrito, literalmente. Os zigurates erguiam-se como montanhas artificiais, desafiando o céu. Essas estruturas monumentais eram mais que lugares de adoração, eram pontos de conexão entre o humano e o divino. Cada degrau que subia em direção ao topo era um passo mais próximo dos deuses, das estrelas, dos mistérios do cosmos. Dentro dos templos, os sacerdotes realizavam rituais complexos. Incenso de mirra e olíbano perfumava o ar enquanto cânticos hipnóticos ecoavam pelas câmaras sagradas. Oferendas de frutas, grãos e cerveja eram depositadas nos altares, presentes para deuses que controlavam as cheias dos rios, as colheitas, a vida e a morte. Mas os filhos das estrelas sabiam que os deuses eram algo mais. Não eram entidades caprichosas no céu, mas forças naturais, princípios cósmicos, talvez até ecos de civilizações ancestrais que há muito tempo dominaram as estrelas. A religião era ciência primitiva, e a ciência era religião não compreendida. Tudo estava conectado. Todas as noites, os observadores do céu subiam ao topo dos zigurates. Com olhos treinados e paciência infinita, eles mapeavam os movimentos das estrelas, planetas e lua. Não tinham telescópios, mas tinham algo igualmente poderoso, gerações de conhecimento acumulado e uma conexão profunda com o cosmos. Eles descobriram padrões, ciclos, ritmos celestiais que governavam a vida na Terra.
Sabiam quando as enchentes viriam, quando plantar e colher, quando os eclipses escureceriam um dia. Esse conhecimento não era apenas prático, era poder. Quem dominava os segredos do céu dominava o destino das nações. Os filhos das estrelas ensinavam que éramos feitos da mesma matéria das estrelas. Nossos corpos continham elementos forjados em explosões cósmicas há bilhões de anos. Olhar para o céu noturno não era olhar para algo distante, mas sim para casa. Éramos, literalmente, poeira estelar contemplando sua própria origem. As rotas comerciais começavam a se formar como veias conectando o corpo da civilização. Caravanas de mercadores atravessavam desertos perigosos, levando cobre do norte, lápis-lazuli das montanhas distantes, conchas do oceano e especiarias de terras exóticas. Cada viagem era uma aventura, cada troca era um encontro de culturas. Nas praças dos mercados, o mundo se encontrava. Um comerciante egípcio barganhava com um pastor da Anatólia, enquanto um artesão da Índia oferecia tecidos coloridos. Idiomas diferentes se misturavam, ideias eram trocadas junto com mercadorias. O comércio não vendia apenas objetos, mas também conhecimento, histórias, visões de mundo. Os filhos das estrelas viam nessas trocas o início de algo maior. Cada rota comercial era também uma rota de consciência, espalhando não apenas produtos mas também ideias, filosofias, técnicas. A humanidade estava começando a se conectar, a formar uma rede invisível que um dia cobriria todo o planeta. Os curandeiros eram figuras reverenciadas em cada comunidade. Eles conheciam as propriedades de centenas de plantas, sabiam quais raízes aliviavam dores, quais folhas curavam feridas, quais sementes traziam visões. Seu conhecimento vinha da observação cuidadosa, da tentativa e erro ao longo de gerações, e de algo mais, uma intuição que parecia transcender a lógica. As doenças eram vistas como desequilíbrios, não apenas do corpo mas da alma. Um paciente não recebia apenas ervas, mas também cânticos, rituais, conselhos sobre como viver em harmonia. A cura era holística, integrando corpo, mente e espírito. Os curandeiros eram médicos, psicólogos e sacerdotes ao mesmo tempo. Os filhos das estrelas traziam técnicas surpreendentes. Sabiam fazer trepanações cranianas para aliviar pressão, suturavam feridas com fios naturais, conheciam antissépticos primitivos que preveniam infecções. Como esse conhecimento cirúrgico tão avançado existia há 6.000 anos? Era um mistério que desafiava todas as explicações convencionais. A arte era onipresente. Não estava confinada em museus ou galerias, mas vivia nas paredes das casas, nos vasos de cerâmica, nos selos cilíndricos que eram usados como assinaturas. Cada objeto do cotidiano era uma oportunidade para a beleza, para contar uma história, para conectar o mundano com o divino. Os artesãos criavam figuras de deuses e deusas, touros alados que guardavam portões de palácios, mosaicos que representavam cenas de caça e batalha. Mas também criavam amuletos simples, brinquedos para crianças, joias que embelezavam os corpos. A arte não era luxo, era necessidade humana, tão vital quanto comida ou água. Os filhos das estrelas ensinavam que a arte era a linguagem da alma. Enquanto palavras podiam mentir, a arte revelava verdades profundas. Um símbolo esculpido em pedra podia transmitir conceitos que levariam horas para explicar. A criatividade não era entretenimento, era tecnologia espiritual, uma maneira de codificar e transmitir sabedoria através das eras. Nem tudo era paz e harmonia. Há 6.000 anos, as primeiras guerras organizadas começavam a surgir. Disputas por terra fértil, controle de rotas comerciais e fontes de água transformavam-se em conflitos sangrentos. Armas de bronze brilhavam sob o sol enquanto exércitos primitivos marchavam em formações, mudando para sempre a face da terra. As muralhas começaram a cercar as cidades. O que antes eram assentamentos abertos transformavam-se em fortalezas. A arquitetura da paranoia surgia, torres de vigia, portões reforçados, soldados eternamente alertas. A humanidade aprendia que o progresso tinha um preço, que a civilização gerava não apenas cultura, mas também conflito. Mas os filhos das estrelas pregavam outro caminho. Ensinavam que a verdadeira força não estava em dominar outros, mas em dominar a si mesmo. Que as guerras mais importantes eram travadas dentro da alma humana, entre ignorância e sabedoria, entre medo e amor. Alguns escutavam. Muitos não. A escolha sempre foi, e sempre seria, da humanidade. A família era a unidade fundamental da sociedade. Avós, pais, filhos e netos viviam sob o mesmo teto ou em casas adjacentes. Não havia asilos ou solidão, apenas a trama contínua de gerações entrelaçadas. Cada pessoa tinha seu papel, sua importância, seu lugar na grande tapeçaria da comunidade. Os rituais de passagem marcavam as transições da vida. O nascimento era celebrado com oferendas aos deuses protetores. A adolescência trazia cerimônias de iniciação que transformavam crianças em adultos. O casamento unia não apenas dois indivíduos, mas duas famílias, duas linhagens. E a morte, longe de ser fim, era passagem para os reinos ancestrais. Os filhos das estrelas ensinavam que cada alma era eterna, passando por infinitos ciclos de vida. A família que você conhecia nesta existência, você havia conhecido em outras, sob outros céus, em outros tempos.
Os laços de sangue eram apenas manifestações físicas de conexões espirituais que transcendiam o tempo e o espaço. Os campos se estendiam até onde a vista alcançava, ondas douradas de cevada balançando ao vento. A agricultura há 6.000 anos já era sofisticada, com sistemas de irrigação que canalizavam as águas dos grandes rios para terras sedentas. O solo era sagrado, a semente era milagre, e a colheita era bênção dos céus. Os fazendeiros conheciam os segredos da terra. Sabiam quando deixá-la descansar, como enriquecê-la com matéria orgânica, quais plantas cresciam melhor juntas. Trabalhavam cantando, seus ritmos sincronizados com os movimentos da enxada e da foice. O trabalho era duro, mas também era dança, era oração em movimento. Os filhos das estrelas revelavam que a agricultura era mais que plantar sementes. Era parceria com forças invisíveis, cooperação com micro-organismos no solo, alinhamento com ciclos cósmicos. Eles ensinavam rotação de culturas milênios antes que a ciência moderna a descobrisse. Seu conhecimento não vinha de laboratórios, mas de algo mais profundo, mais antigo. Existiam escolas de mistérios onde conhecimentos secretos eram transmitidos. Não eram universidades públicas, mas templos ocultos onde apenas os escolhidos podiam entrar. Ali, os iniciados aprendiam sobre as leis invisíveis que governavam o universo, técnicas de meditação profunda, e talvez até capacidades que hoje chamaríamos de paranormais. Os testes de iniciação eram rigorosos. Jejuns prolongados, vigílias noturnas, enfrentamento de medos mais profundos. Alguns falhavam, voltando para a vida comum. Mas aqueles que perseveravam emergiam transformados, com olhos que viam além do véu da ilusão, com mentes que compreendiam conexões invisíveis. Tornavam-se, eles mesmos, filhos das estrelas. Esses mistérios não eram superstição. Eram psicologia profunda, neurociência intuitiva, física quântica expressa em linguagem de símbolos. Os antigos não eram primitivos, apenas usavam metáforas diferentes. O que eles chamavam de despertar, hoje poderíamos chamar de expansão de consciência. O rótulo mudava, a experiência permanecia a mesma. Os filhos das estrelas sabiam que sua missão era plantar sementes para futuro distante. Não viriam os frutos de seu trabalho, mas tinham fé de que, um dia, a humanidade despertaria completamente. Cada ensinamento, cada templo, cada símbolo era mensagem em garrafa tirada no oceano do tempo, esperando ser encontrada. Eles codificaram conhecimento em mitos e lendas que sobreviveriam mesmo quando suas civilizações caíssem. Histórias de deuses que visitaram a Terra não eram ficção, mas memórias distorcidas de eventos reais. Lendas de continentes perdidos não eram fantasia, mas ecos de catástrofes genuínas. A verdade estava oculta em plena vista. Hoje, 6.000 anos depois, estamos começando a decifrar essas mensagens. Arqueólogos desenterram tablets que revelam conhecimentos surpreendentes. Geneticistas descobrem que populações antigas eram mais conectadas do que imaginávamos. Físicos encontram em textos sagrados conceitos que só agora começamos a compreender. Os filhos das estrelas estão ainda nos ensinando. A missão dos filhos das estrelas nunca terminou. Eles não viveram apenas há 6.000 anos, mas em cada época, em cada cultura, em cada geração. Você pode reconhecê-los, são aqueles que questionam, que buscam, que sentem que há algo mais além da superfície da realidade. São cientistas, artistas, filósofos, e pessoas comuns com perguntas extraordinárias. Talvez você mesmo seja um deles. Aquela sensação de não pertencer completamente a este mundo, aquela intuição de que sua origem é mais vasta que este planeta, aquela atração inexplicável pelas estrelas. Não é loucura, é memória. É o despertar da semente estelar que está em você, esperando florescer. A vida há 6.000 anos não foi apenas o início da civilização, foi o início de um despertar que continua até hoje. Somos fragmentos vivos daquela época, carregando memórias ancestrais em nosso DNA, em nossa alma. Olhar para o passado não é nostalgia, é reconhecimento. E o futuro? O futuro está sendo escrito agora, por você, por nós, filhos das estrelas que finalmente estão lembrando quem realmente são. Se esta jornada tocou algo dentro de você, se acordou alguma memória adormecida ou acendeu uma curiosidade antiga, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Inscreva-se no canal Fragmentos Vivos para continuar explorando os mistérios que conectam nosso passado distante com nosso futuro infinito. Somos todos fragmentos da mesma estrela, vivendo, aprendendo, despertando. Até a próxima jornada.